Hoje a gente vai tratar do julgamento à ressurreição. Antes de entrarmos no mérito da lição aqui, teve alguns conteúdos aqui da leitura diária que eu deixei anotado. Depois de toda aquela comunicação, de Jesus com os discípulos, aquele fortalecimento, aqueles conselhos, aquela promessa do Espírito, era uma parte mais dura que ele precisava fazer, que era se despedir dos discípulos. No capítulo 16 de João, do verso 1, ele começa a dizer: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrareis que eu já vos tenho dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? E o verso 6, antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então aqui no momento de despedida, a Bíblia já relata que o coração dos discípulos se encheram de tristeza. Porque como eu costumo dizer, quem é que vai ficar feliz com a despedida? Ninguém vai ficar feliz com a despedida de alguém tão importante para a pessoa, E Jesus foi muito importante para eles. Tanto pelos ensinamentos, pelo convívio, pelo conselho, pela vida, por tudo que Jesus trouxe. Foi muito importante. Então era necessário que Jesus alertasse e comunicasse a eles que teria que ir, teria que partir, teria que se despedir deles. E Jesus preparou eles para isso. E já deixou claro aqui para eles que não se escandalizassem, Mas não seria fácil depois que Jesus partisse. Falava: vamos expulsar vocês da sinagoga, vem um momento que vão querer matar vocês. Se alguém matar vocês, vai cuidar, fazer um serviço para Deus. Ou seja, além da despedida que gera uma dor imensa, ainda Jesus falou para eles o que eles iriam sofrer depois. E não seria fácil. Além de Jesus revelar o propósito que teria com eles, que era a pregação do Evangelho, Mas também falou o processo que eles iriam passar. Que seria um processo de sofrimento, seria um processo de dor, de perseguição e até a morte. E depois, ainda depois de todos esses conselhos, E chegando próximo ao conselho da morte dos discípulos, que ainda aquele que matasse um deles estaria fazendo serviço para Deus. Estaria antecipando alguma coisa. Mas na verdade nós sabemos que para Deus ninguém antecipa nada, Tudo que acontece é no momento, no tempo e na hora certa que Ele quer que aconteça. Ninguém antecipa nada. Uma pessoa que parte, a gente não foi antecipada a morte dela, foi porque Deus quis que ela fosse. Uma pessoa que chega ao momento de se despedir, não é porque ela simplesmente quer se despedir, é porque Deus permitiu que acontecesse aquilo. Porque Deus tem controle sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte. Tudo está no domínio dele. Nada passa do domínio, nada passa do controle. Tudo está sob o controle de Deus. Então tudo que nós temos hoje tem que estar sob o controle de Deus. A nossa vida tem que estar sob o controle de Deus. O nosso trabalho, o nosso cotidiano, as nossas tarefas diárias, tudo tem que estar sob o controle de Deus. Tudo. Então Jesus demonstra claramente aqui o que ele tinha como conhecimento, o que ele obteve como autoridade, como poder, que ele já sabia que os discípulos iam passar, que era onisciência. Ele tinha conhecimento do que os discípulos iam passar. E não seria uma tarefa fácil. Seria uma tarefa difícil que eles iriam ter que enfrentar. Para quê? Para continuar aquilo que Jesus ensinou a eles. Nós temos uma tarefa muito importante que é a continuação, E um privilégio. Eu falo que é um privilégio. Além de você receber a tarefa, você tem o privilégio de continuar aquilo que Jesus fazia. As obras que Jesus fazia. Você continuar aquilo. Você ter a possibilidade de orar por uma pessoa, a pessoa ser curada, como foi contado ontem aqui na pregação.
A pessoa, um irmão foi lá, orou o pregador orou pela aquela pessoa e de repente no outro dia teve a notícia, dias depois teve a notícia e aquele cisto, aquele problema sumiu. Olha só para você ter ideia, o privilégio que nós temos de chegar a interceder por uma vida, orar por uma pessoa e saber que depois a notícia aquela pessoa foi curada. Mas não é para nossa glória, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque toda glória sempre será para Deus, sempre será para Jesus. Eu sempre costumo dizer que quando a gente acha que a glória é para nós, alguém precisa sair de cena. Ou sai de cena você, ou sai de cena Jesus. Porque não tem como, Jesus não divide a glória dele com ninguém, o espaço é único, exclusivo dele. Quando a gente quer se engrandecer demais, já contei vários testemunhos aqui que aconteceu comigo. Quando a gente quer se engrandecer demais, a gente acaba o quê? Deixando a glória de Deus de lado. O que o João fala? Importa que ele cresça e que eu diminua. Que eu suma mesmo, na verdade. Não relata especificamente isso, fala que a gente diminua. Mas quando Jesus cresce, a figura humana tem que sumir. A figura humana tem que desaparecer. Porque nós temos alguma coisa de nós mesmos? Tem até uma música gospel que fala assim, ó, eu só tinha os meus pecados para oferecer para Jesus, mas mesmo assim ele me amou. Eu não tinha nada, nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus. Só tinha o quê? A carga do pecado, a sobrecarga, o peso do pecado que veio de Adão. Nós só tínhamos isso para oferecer para Jesus. Mas mesmo assim, Deus nos amou de uma tal maneira e que deu seu Filho para tirar o peso do pecado e demonstrar que ele tinha domínio sobre a morte. Interessante quando fala sobre domínio sobre a morte. Qual que é o oposto da morte? É a vida. Jesus já chegou, ele já tinha domínio sobre a morte, ele só confirmou isso aqui. Ele falou, eu sou a vida. Ou seja, onde há vida, a morte não reina. Aonde há vida, aquela ausência de vida, a morte não reina. Porque Jesus já veio com poder, já veio com autoridade sobre isso. Ele não precisou vencer a morte, ele já era a vida. A vida por si só já vence a morte. Ele não precisou vencer a morte, porque ele já tinha poder para isso. Então quando Jesus começou a dar esses conselhos para os discípulos e falou, eu preciso partir, preparou o coração deles, falou o que ia acontecer com eles e falou, eu preciso partir. Vocês vão viver um pouco aqui e depois vocês não vão viver mais. E ele fala isso em João 16, um pouco não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto eu vou para o meu Pai. Faz uma referência, um pouco não me vereis, é que ele seria levado, seria crucificado e seria levado à morte. Esse pouco que ele fala aqui, literalmente eu ligo a questão da morte dele. Ou seja, os discípulos ficaram 3 dias ali, cerca de 3 a 4 dias, porque ele foi preso um dia antes, né? E teve todo aquele trâmite, aquele julgamento, toda aquela burocracia romana em questão da morte de Jesus. E eles ficaram sem ver Jesus. Já não bastasse a notícia de que eles iriam, que Jesus iria se despedir deles, que eles iriam ser expulsos das sinagogas, que eles iriam sofrer, que eles iam chegar quase à beira da morte, e ainda Jesus deixa eles um pouco sozinhos. Acontece uma coisa muito interessante quando a gente recebe uma notícia não muito legal e fica sozinho. Nossa, parece um turbilhão de coisas. Aqui já aconteceu isso, de repente você recebe uma notícia ruim, que não é muito do seu agrado, e de repente você fica sozinho. A sua mente parece uma batalha naval. Parece como
quando chega aqueles instrumentos de música assim, tudo junto, sabe? Bateria, guitarra, tudo junto. Parece uma escola, eu não gosto de falar esse nome não, mas parece uma escola de samba. A sua mente, quando recebe a notícia ruim e você fica sozinho, a sua mente parece um turbilhão de coisas. Parece que vai se auto... Imagina os discípulos, receberam a notícia ruim, que eles não queriam despedir Jesus de maneira nenhuma, que eles iriam sofrer, seriam expulsos da própria sinagoga em que eles eram participantes ali, seriam expulsos, porque os religiosos da época não gostavam. É algo tão interessante que eles pregavam sobre a lei, mas nem eles sabiam o que existia dentro da própria lei deles. Você pode observar quando eles levaram aquela mulher em pecado, em ato de adultério, por que o homem não foi trago junto? Porque a lei falava, a lei de Moisés falava, que se o homem for pego em ato de adultério, a mulher pega de adultério com o homem, o que acontece? Os dois têm que ser levados. Nem eles mesmos sabiam da própria lei que eles diziam, citavam ali. Jesus demonstrou isso para eles. Jesus demonstrou isso claramente para eles, que eles não sabiam nem da própria lei. Então, toda esse momento de solidão dos discípulos deve ter gerado um problema muito grave para eles. Uma discussão entre eles ali, uma conversa, aquele burburinho, sabe agora, será que será da gente? Ele falou que a gente expulsa a sinagoga, será que é o momento? Imagina, eu não sei se a Bíblia relata isso, mas provavelmente deve ter ficado todo mundo trancado dentro de casa lá. E realmente demonstra isso, né? Depois quando Jesus chegou, atravessou a porta, depois de ter ressuscitado. Deve ter ficado trancado esse tempo todinho, com medo de alguém entrar na casa, vir buscá-los. Então, imagine o tanto de coisa que passou na mente deles. Mas era necessário isso, porque eu já estava preparando não só o coração deles, não só o exterior, mas estava preparando a mente deles. Porque todo momento ruim que nós passamos é uma preparação. Todo momento difícil que nós passamos muitas das vezes para o nosso próprio crescimento. Senão a gente não cresce, a gente não evolui. Isso não é teoria da evolução, tá? A gente não evolui no sentido de conhecimento, de aprendizado, de convivência. Não é a teoria da evolução que você vai evoluir do macaco, não, vai vir do macaco de forma nenhuma. Nós sabemos de onde nós viemos. E nós conhecemos pela palavra de onde nós viemos. Nós sabemos que nós fomos criados do pó da terra. Deus criou os céus e a terra, criou o ser humano no pó. Fez lá um monte de barro lá, sem órgão, sem nada, e soprou sobre ele. O que aconteceu? Tornou-se vida. Nós sabemos de onde nós viemos. E antes mesmo de todo esse processo que Jesus iria passar, a gente vai falar sobre o primeiro tópico aqui. Antes disso a gente vai discorrer... Desculpa, irmãos, é que na hora de... Vai discorrer sobre a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Vão ser alguns tópicos aqui que a gente vai falar. E aqui a gente vai iniciar no primeiro tópico, no primeiro subtópico, fala sobre a prisão. Está relatado lá em João, no capítulo 18, no verso 1, 2, 13, 24, 28 e 29, que eu fiz algumas separações aqui. Jesus estava com os discípulos, no verso 1 que fala, 18 primeiro, tendo Jesus dito isso, saiu com os discípulos para além do rio de Cedron, e havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Ele entrou nesse jardim com os discípulos. E Jesus sempre costumava, ir para esse lugar para poder o quê? Orar, para poder ter um momento ali de particularidade, com ele e o Pai. E era necessário que alguém tivesse conhecimento do lugar, de quem era e como encontrá-lo. Ou seja, o inimigo tomou conta do coração de Judas de uma forma, encheu o coração, que ele foi considerado por Jesus como o filho da perdição. Ele não foi nem contado como aqueles que Deus havia dado para Jesus. Ele fala, todos que o Pai me deu,
Eu não perdi nenhum, a não ser aquele que já estava perdido. Ou seja, Judas já veio já com um sentimento no coração, foi chamado já naquela questão de perdição, para poder entregar Jesus. Ele poderia ter a oportunidade de se arrepender depois, ele teve essa oportunidade, mas não quis. Pedro também falhou, mas ele reconheceu. Então era necessário que alguém tivesse conhecimento do lugar, conhecimento do ambiente onde Jesus estaria, para que pudesse entregá-lo. E quando Judas, que o traía, a Bíblia relata no verso 2 que ele conhecia o lugar. Ou seja, muitas vezes a pessoa que foi entregar Jesus tinha que ter conhecimento, tinha que ter andado com Jesus, e que foi aquele que o traiu. Ou seja, a traição a gente não espera de gente de fora. Pessoas de fora não vão nos trair. Pessoas de fora não vão nos decepcionar, porque a gente não conhece-as, e mesmo se conhecer, não deposita confiança. Pessoas de fora não vão decepcionar a gente, mas aqueles que estão no nosso convívio, esses sim decepcionam. Esse sim pode trair a nossa confiança. E foi o que aconteceu. Judas estava a todo momento com Jesus. Todo momento. Mas a palavra não entrou no coração. Ele não guardou a palavra no coração. Ele não procurou viver a palavra. Ele não procurou meditar na palavra. Ele não procurou nem sequer saber quem é que ele seguia. Essa talvez foi uma das maiores dificuldades de Judas. Ele não sabia nem quem ele estava seguindo. Ele não sabia, porque se ele soubesse, ele não teria entregue Jesus. Mas essa entrega foi um propósito de Deus. Mas o arrependimento era uma escolha de Judas. E ele tinha conhecimento do lugar, ele tinha conhecimento, sabia onde os discípulos se ajuntavam ali. Ele sabia onde Jesus estava. E depois desse encontro, Judas chegou com os soldados ali, né, com homens para poder prendê-lo, com alguns chefes, alguns homens da lei judaica, né, para poder prender Jesus. E faz até uma pergunta, né, quem é Jesus? Outros evangelhos relatam que Judas beijou Jesus e o entregou. Mas aqui no Evangelho de João relata que ele chegou lá. Deixa eu só achar o versículo aqui. Acho que é o versículo 5, 6 e diante, né? E respondeu Jesus Nazareno e disse-lhes: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. E o 6, quando pois lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus falou uma vez, eles não acreditaram. Aqui existe uma distinção. Jesus falou a primeira vez com tranquilidade, na segunda Jesus falou com autoridade: sou eu. Quando ele falou sou eu, o que aconteceu? Eles recuaram e caíram, pela autoridade de Jesus, pelo poder da entonação que Jesus deu naquele momento. Na primeira vez ele falou sou eu, eles não acreditaram. Ele falou: eu preciso provar para essas pessoas, mostrar para essas pessoas que sou eu. Ele falou com autoridade, e aquelas pessoas que estavam ali recuaram e caíram, para que fosse reconhecido no Evangelho de João que ele realmente era Jesus. E eu sempre costumo dizer que eles, mesmo Judas, talvez mostrando quem era Jesus, ou apontando para Jesus, ou acompanhando, né? Porque no Evangelho de João fala que Judas apenas acompanhou aqueles homens. E os homens que perguntaram, né? Quem era Jesus. Judas apenas acompanhou. Está relatado no capítulo 18, tá? Judas acompanhou. E nessa resposta de Jesus demonstrou quem realmente ele era. Jesus tinha uma similaridade muito grande com os discípulos. Por ser um rei revestido de autoridade, ele não estava de vestes reais, porque seria fácil identificar Jesus. Onde ele estava? No meio de todo mundo.
Ele estava junto ali com todo mundo. Estava ali nos outros evangelhos, demonstra que Judas teve que beijá-lo para que ele fosse conhecido. Por quê? Ele estava ali com todo mundo ali, ó. Eu acredito que usando as mesmas vestes, com a mesma simplicidade, com o cabelo lá todo sem pentear. Porque o importante para Jesus não era a sua aparência externa, mas era o que ele tinha para mostrar para a gente, que ele tinha guardado dentro para poder liberar para nós, que foi a palavra dele. E foi isso que ele tinha dentro do coração e liberou para a gente a palavra, liberou o amor, liberou o companheirismo, liberou tudo isso para nós. Demonstrou que realmente, e aparência, porque Isaías fala que ele não tinha aparência e nem formosura para que o desejássemos, mas o que ele tinha estava além de qualquer aparência humana, porque a aparência humana de Jesus era apenas uma forma física que ele precisou vir para poder fazer e cumprir o seu propósito. Mas o que ele tinha por dentro daquela aparência humana era um Deus todo-poderoso que participou da criação, tinha toda a autoridade, todo o poder, e veio se fez como um de nós, para que nós fôssemos participantes da sua glória e participantes da sua salvação. Olha só para você ter ideia, o privilégio, eu falo do coração até alegra, né? Você participar de algo que você não tinha como participar, você viver algo que você não tinha como viver, e Jesus permitiu que a gente vivêssemos isso, sentíssemos a presença do Espírito, tivéssemos o privilégio de ter alguém santo, cordeiro, sem mancha, sem mácula nenhuma, sem nenhuma ruga, sem nada, fosse morto, para poder nos dar a salvação e o privilégio que nós temos hoje. Olha para você ter ideia de tanta coisa que Jesus fez por uma humanidade que já estava morta. O mundo já quando fala jaz, está morto no maligno, estava morto. Ele estava a ponto de o inimigo só estava esperando só dar o fim da vida para poder levar esse aqui comigo. Não, mas Jesus mostrou para ele que é totalmente diferente, que nós como cristãos, nós escolhemos a vida, e nós escolhemos a vida que é Jesus que é a vida. É Ele que é a vida, Ele é autor da vida. E quando escolhemos a vida, a morte não reina, porque nós viveremos eternamente com Ele na glória. Jesus foi levado, antes de ser levado para Pôncio Pilatos, ele foi levado para Anás. Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote. Anás, se eu não me engano, era um cunhado, acho que a Bíblia relata aqui, no verso 24 anterior, deixa eu ler aqui que é melhor, tá? Se alguém encontrar, pode ler também, tá? Não tem o 24, deixa eu ver aqui. E Anás mandou, aqui foi depois que eles iam aqui, ó, iam mandar para Caifás, que era o conselheiro, né? Aqui, ó, no verso 13, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás. Ou seja, eles iriam encaminhar Jesus para Caifás, mas primeiramente mandaram para quem? Para Anás, que era sogro de Caifás. E para você ter ideia, o que Jesus passou ali naquele momento, eu creio que eles tentaram questionar, espremer Jesus ali, de alguma forma, e no entanto que eles chegaram até, em tese ali, torturar Jesus, né? Bater Jesus, e aquele questionamento, e chegou o momento dele ser levado para realmente, né, para o sacerdote, que era Caifás. E Anás mandou manietado, ou seja, amarrado, Jesus. Você acha que as cordas seriam capazes de segurar Jesus? Ele que deixou que as cordas segurassem ele. As cordas não teriam capacidade nenhuma de segurar Jesus, mas ele deixou que as cordas segurassem ele. Porque ele poderia muito bem quebrar aquelas cordas, sair, mas as cordas,
era um sinal que ele precisava cumprir o propósito dele. Ele foi levado amarrado até Caifás. E depois de ser levado até Caifás, nesse caminho, né, foi onde Pedro negou Jesus, né? Nesse caminho aí onde Pedro negou Jesus. E depois de ser levado para Caifás, depois de ter passado pela casa de Caifás, o verso 28 fala, né? Ele foi levado para uma audiência. E essa audiência era pela manhã cedo. Ou seja, Jesus foi preso durante a noite, a madrugada ali, né? Porque você pode observar que quando os soldados chegaram, eles estavam com paus, pedras. Deixa eu só ver o versículo aqui para eu não falar errado, tá? Prisão de Jesus aqui. Se acharem, pode ler, pode falar também, tá? Eu faço essas anotações aqui, mas depois eu sempre venho um monte de coisa na mente, eu tenho que ler o versículo para poder explicar melhor. Deixa eu ver aqui, tá por aqui, tá no capítulo 18. Aqui, achei. Verso 3. E tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas, archotes e armas. Ou seja, eles vieram ali já com as lanterninhas, todo mundo ali procurando. Ou seja, estava de noite. Imagina o que Jesus sofreu durante a madrugada. Será que eles deixaram Jesus dormir? Será que eles deixaram Jesus descansar? Acho que ficaram interrogando Jesus ali a madrugada todinha. E além de interrogar a madrugada todinha, depois levaram ele amarrado de manhã cedo, levaram para essa audiência, entraram na audiência. E é uma coisa muito engraçada aqui, que eles não entraram na audiência para que não se contaminarem, mas para poder comerem a Páscoa. Eles estavam sacrificando o cordeiro. O próprio Jesus estava mandando Jesus para ser crucificado. Já tinham entregado um homem inocente e não entraram na audiência porque eles estavam preocupados com a letra da lei. Olha para você ter ideia como a mente do ser humano às vezes é tão confusa, né? É tão confusa. E depois chegou diante de Pilatos. Pilatos saiu para fora e disse-lhes: que acusações trazeis contra este homem? A acusação que era que Jesus estava alegando ser rei, ser Deus. E eles se incomodavam com isso. Eles se incomodavam muito, mas muito com isso. E foi a única acusação que eles encontraram contra Jesus. E eu não falo uma acusação, né? Porque alguém falar que Jesus era Deus é uma confirmação do que ele era. Não era uma acusação, era uma confirmação do que ele era. E eles tinham como acusação dizer que Jesus era Deus, ou seja, eles estavam simplesmente confirmando aquilo que Jesus já era. Já era desde o princípio. Eles estavam confirmando que Jesus, quando estava pregando, já era Deus, mas eles não acreditavam. Eles estavam simplesmente entregando um homem inocente à morte. E aqui no subtópico 2 começa o interrogatório. Meu Deus do céu, já falei demais. Alguém tem alguma pergunta para a gente poder ganhar tempo aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, manifeste-se. Subtópico 2 começa o interrogatório. Esse interrogatório é muito interessante, que traz pra gente as respostas quando Jesus respondia, tá? E disse depois Pilatos, verso 18 e 31, capítulo 18, verso 31, levai-o vós mesmos e julgai segundo a vossa lei. E disseram os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Mas aqui existe uma confusão na mente deles mesmos. Porque um pouco depois, o que ele vai falar? Mas a nossa lei diz que aquele que se faz Deus deve morrer.
Olha para você ter ideia como eles nem conheciam nem o que eles defendiam. Porque ao mesmo tempo que eles falam que a nossa lei, a nós não é lícito matar nenhum, mas a lei deles falava que aquele que se fazia Deus devia ser morto. Olha para você ter ideia a mente das pessoas, que eles queriam de qualquer forma levar Jesus para a morte. Eles queriam de qualquer forma levar Jesus para a morte. E Pilatos começa a perguntar nessa audiência. Tem todo aquele rito, né, de audiência, todo o processo, o questionamento. Quem já assistiu alguma audiência criminal que é bem assim: o juiz começa a fazer um monte de pergunta para o réu, daqui a pouco interrompe alguém, mas Jesus não tinha ninguém para defendê-lo, era ele sozinho. Ele não tinha advogado, porque ele mesmo era advogado, mas ele ficou em silêncio. O advogado, na sua própria defesa, ficou em silêncio. Ele não tinha um promotor de justiça para poder... Ele tinha promotores, sim, os próprios judeus ali eram os promotores, eram os acusadores. Os próprios judeus ali estavam acusando ele. Esse era o promotor de acusação que tinha ali. Ou seja, nesse cenário que Jesus estava, ele estava sozinho, só ele ali, sem um advogado para poder defendê-lo. Como eu falei, ele mesmo era o próprio advogado, mesmo assim ele não abriu defesa dele, porque se ele se defendesse, talvez pudesse, talvez não, tinha quase certeza que Jesus, a palavra dele é tão convincente, que ele convenceria aqueles que estavam ali que ele era Jesus, e ele não seria crucificado. Por isso que muitas das vezes no interrogatório, Jesus precisou e necessitou ficar em silêncio, porque senão o propósito não ia ser cumprido. Era necessário que Jesus ficasse em silêncio naqueles momentos. Para quê? Para que fosse cumprido o propósito. E Pilatos perguntou para ele aqui: tu és rei dos judeus? E Jesus respondeu: você que está dizendo. É você que está dizendo, eu não falei nada. É você que está falando isso. Eu não falei nada agora aqui. Não estou dizendo nada para vocês que eu sou rei ou não. Você que está dizendo. E você está dizendo de você mesmo? Ou está dizendo, o que os outros, você ouviu os outros falar, você está repetindo? Isso está no verso 34, tá? E respondeu Jesus: tu dizes de si mesmo, ou disseram-te os outros de mim? E Pilatos, naquele diálogo, fala: porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais entregaram-te a mim. O que você fizestes? Pilatos pergunta de novo. Perguntou se ele era rei. Ele falou: você mesmo está dizendo que eu sou rei. Você está dizendo que eu sou rei porque você acredita que eu sou rei? Ou porque os outros contaram para você? E nesse questionamento aqui, nesse interrogatório, Jesus responde. Aí deve ter entrado interessante uma coisa aqui que agora eu observei. Nem os promotores estavam lá, porque os judeus não entraram por conta da Páscoa. Ou seja, Jesus não tinha quem pudesse o acusar, porque eles não tiveram nem a coragem de entrar, porque se preocuparam mais com todo aquele rito, né? Mas na hora de acusar um inocente, eles não se preocuparam com o rito, eles não entraram. Ou seja, era só Jesus, Pilatos e mais alguns ali dos romanos, porque os judeus não entraram. E esse interrogatório aqui, Jesus fala no verso 36, 18? Isso, 18 a 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E Pilatos pergunta para ele: logo, tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É uma palavra tão forte, né? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, uma coisa que a mentira não gosta é da verdade. Se a pessoa vive na mentira, não vai suportar ouvir a verdade. E para ouvir a verdade, nós precisamos o quê? Estar na verdade.
Ou seja, para ouvir a palavra de Cristo, nós precisamos estar em Cristo, que é a verdade. Nós precisamos estar nele. E Jesus neste questionamento, nessa interrogatório com Pilatos, você pode observar que Jesus não aprofundava muito. Ele não ia muito a fundo nas respostas. Por quê? Justamente para não trazer mais a continuação daqueles argumentos. Ele não dava muito aprofundamento para não gerar respostas que pudessem justamente tirá-lo daquela situação, porque era a situação que ele precisava passar. Ele precisava enfrentar aquilo. E Pilatos pergunta para ele, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe, não acho nele crime algum. Ou seja, um inocente morreu, não tinha crime nenhum. O crime dele, os judeus criaram um crime dele para que pudesse o condenar, que a gente vai falar agora no subtópico 3, que foi a condenação. Depois de Jesus ter sido questionado, Pilatos ter feito aquele interrogatório, ter trago todas aquelas argumentações que os judeus trouxeram, Pilatos se apresentou e falou, eu não vejo nele crime algum. Mas mesmo assim, eles pediram a condenação de Jesus. E pelo fato da Páscoa, alguém precisava ser solto, né? E quem eles escolheram? O Barrabás. Eles escolheram Barrabás e pediram para crucificar Jesus. E o mais interessante disso, quando Pilatos perguntou, fazer algumas perguntas, além dessa pergunta que ele fez, que essa informação que ele deu, que não havia crime nenhum, os próprios que pediram a condenação de Jesus não tinham sequer argumentos para poder dizer que Jesus realmente era culpado e deveria ser condenado. Quando Pilatos começou a fazer algum questionamento para o povo, o que eles falavam só? Crucifica-o, crucifica-o. Isso era a única coisa que eles conseguiam falar naquele momento. Você pode observar que a pessoa que não tem muito argumento, ela começa a repetir algumas palavras. Isso é muito comum. Isso demonstra claramente o quê? Que quando faltou-lhes argumento para que Jesus pudesse ser condenado, porque Pilatos falou que não tinha crime nenhum nele, o que eles falavam? Crucifica-o, crucifica-o. Porque eles queriam que Jesus fosse crucificado mesmo sendo inocente. Queriam que Jesus fosse crucificado mesmo não tendo crime nenhum. Pilatos levou-o para fora, saiu depois dessa condenação, saiu pois Jesus para fora, levando a coroa de espinho e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem, entregou para os judeus. E quando viram-no, os principais sacerdotes, servos clamavam dizendo, aqui a resposta, crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos, tomai-vos vós e crucificai-o, porque eu não acho nele crime nenhum. Aí a resposta dos judeus, que era a confusão que eu comentei no início, que eles falavam que não era lícito a eles matar nenhum homem. E ele fala aqui, e respondeu-lhes os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Aí a gente observa também a confusão que eles faziam, né? Eles tinham uma lei, eles levaram Jesus para ser morto. E aqui vai uma observação que eu estava pesquisando. Se alguém tiver alguma observação além dessa, pode falar. Porque realmente os judeus, eles estavam sobre o Império Romano, sobre o domínio do Império Romano, e sobre o domínio de um império, automaticamente eles não podem tomar decisões sem autorização daquele imperador, que era o Império de Roma. Então por isso que eles falam que não podiam matar ninguém, mas a lei deles estavam jogando Jesus já para a morte. E por isso que ele teve que ser levado para quem? Para Pôncio Pilatos, para poder ser julgado e ser crucificado. Porque naquele momento,
naquele momento histórico ali, o único império que tinha poder para crucificar era o Império de Roma. Nem tanto crucificar, porque ele fez tantas outras atrocidades, né? O Império Romano fez tantas outras atrocidades, além da questão da crucificação de Jesus. E depois que os judeus falaram isso, Pôncio Pilatos ficou com muito tremor. Ele se atemorizou. Ele ficou com medo por conta da lei dos judeus. E outra vez na audiência, ele disse... E outra vez na audiência, né? Disse Jesus, de onde tu és? Aí Jesus não respondeu mais nada. Jesus não deu continuidade. Aí Pilatos começa a falar o quê? Mas você não sabe que eu tenho autoridade? Autoridade para poder te crucificar e para poder te soltar? Olha só, o homem achando que tem alguma autoridade sobre Jesus. O homem achando que tem alguma autoridade sobre Deus. Qual é o homem que pode mandar Deus fazer alguma coisa? Qual é o homem que pode falar que Deus, que ele tem mais autoridade e pela própria palavra dele pode livrar alguém da morte? Nenhum homem pode fazer isso. E Jesus responde: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que te entregou, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E Pilatos procurava soltá-lo, mas não tinha possibilidades, porque o propósito tinha que ser cumprido na vida. Agora a gente vai para o segundo tópico 2. O caminho do Calvário. Está no capítulo 19, João capítulo 19, verso 17, 18, 19, calma aí, 17 ao 21, 22. O caminho do Calvário. Primeiro subtópico do primeiro tópico. Alguém tem alguma pergunta antes de a gente iniciar aqui? Só uma observação. Diga, Luiz. Interessante, né? Pilatos, ele julgou Jesus, mas quando Jesus voltar, Pilatos será julgado por Jesus. Interessante, pode falar aí. Esse negócio de expressado aqui com uma autorização, a crucificação de Jesus Cristo. Os judeus, o modo que eles botavam, se executavam as pessoas, era apedrejamento. Aí tem até aquela discussão no estaca, que é no TJ, né? Jesus foi morto numa estaca e o resto do mundo fala que foi uma cruz. O resto do mundo fala que foi uma cruz. Mas a cruz era uma arma uma ferramenta de Tortura, né? De Roma, que eles crucificavam, que eles começavam antes da cruz mesmo, eles crucificavam em árvores. Depois que eles desenvolveram a cruz. Mas quem é esse questionamento? Na verdade, a cruz mesmo era um instrumento de tortura, né? É de tortura. Não era um instrumento só simplesmente de colocar a pessoa morta lá e pronto, para ficar exposta. A pena máxima. Era a pena máxima, um instrumento de tortura. O Ari falou uma coisa bem interessante de observação. O Ari colocou uma observação que eles matavam por apedrejamento. Por que eles não mataram Jesus por apedrejamento? Porque eles não queriam matar Jesus. Eles queriam fazer Jesus sofrer. Acho que eles queriam ver Jesus sofrer mesmo, que era o estado. Eles não poderiam matar. Eles não poderiam matar porque estava Roma. Eles tinham a questão do Império Romano, né, que dominava. Lembrando também que aquele que era crucificado na cruz, ele não morreu de uma vez, né? Ficava dias e dias na Era sofrimento. No entanto, a Bíblia nos relata que os outros dois que estavam, um à sua direita e outro à sua esquerda, eles tiveram que ser quebrados as pernas para poder morrer. Eles tiveram que ser quebrados. Então, e esses malfeitores da cruz? Eles denegriram quem? Foi Roma, não foi É verdade. E chegaram ao estágio máximo de sofrimento. Os dois seus lados tiveram que se quebrar, né? Só que chegaram para Jesus, o que aconteceu? Jesus já tinha entregue o Espírito. E foi cumprido mais uma vez a profecia, que nenhum dos meus ossos se quebraram ou foram quebrados. Nenhum dos meus ossos foram quebrados. Mas mesmo assim eles quiseram
furar Jesus. E furaram, né? E aqui no caminho do Calvário, Jesus começou a fazer o quê? Quando chegou no caminho do Calvário, ele estava levando a cruz. E saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota. Jesus já tomou a cruz ali naquele momento e foi levando ela. Já estava com uma coroa de espinhos. Colocaram nele vestes de púrpura, que eram vestes que eu acredito que eram vestes bem elegantes, porque talvez ele pelo fato dos judeus falarem que ele se fazia como rei, os romanos usaram aquele método para poder usar de chacota. Mas já que ele é rei, então tem que vestir o quê? Com vestes reais. Colocaram uma coroa de espinho nele, conduziram ele, levaram ele até a crucificação, e ele, carregando aquela cruz pesada, foi crucificado entre dois ladrões, entre duas pessoas condenadas realmente por algum crime que cometeram. Foi colocado entre aquelas duas pessoas. Fizeram aquela repartição das suas vestes, né? Repartiram os seus despojos. Isaías 53:12 fala sobre isso. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá dele o despojo, porquanto... Desculpa, irmãos. Aqui é a continuação do verso 18, tá? Quando ele foi crucificado entre os dois, aí 53 fala: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com transgressores. Ou seja, ele foi contado com aqueles que estavam ali. Para muitos, talvez Jesus ali olhavam para Jesus, ele é mais um transgressor no meio daqueles dois. Ele foi contado como transgressor. Isaías 53:12 fala sobre isso. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelas nossas transgressões. Ele foi colocado entre transgressores, foi contado por muitos ali também como transgressor, mas ele não transgrediu nada, ele não cometeu nenhum equívoco, nenhum erro. Talvez o erro para os judeus era que eles queriam que Jesus não se apresentasse como Deus, mesmo sendo Deus. Talvez eles nem ouviam Jesus, nem paravam para ouvir. Aqueles mais duros, né? Aqueles mais duros não paravam para ouvir, porque muitos se converteram. Muitos ouviam Jesus pregar, se converteram pela pregação, viram os sinais e se converteram com os sinais. No entanto, a gente pode observar que teve pessoas importantes que foram ter com Jesus. Inclusive, uma das pessoas importantes foi José de Arimateia, que ele foi lá, pediu para que o corpo de Jesus que ele pudesse tirar o corpo de Jesus. Tem outro também, pessoa importante, que foi ter com Jesus de noite, que era Nicodemos, que acreditou nas palavras de Jesus. Ou seja, teve pessoas importantes que acreditavam, mas teve uns com o coração duro que não abriram o coração para acreditar em Jesus. E se acreditaram depois da ressurreição, eu não sei, a Bíblia não relata, né? E se acreditaram depois da ressurreição, eu não sei. Mas tiveram a oportunidade de acreditar. E muitos até hoje não acreditam. Até hoje muitos não acreditam. E muitos que estão vivendo entre nós, entre nós assim no sentido do mundo, né? Vivendo no mundo, entre nós pessoas que ainda não acreditam em Jesus. E não entregam realmente a vida, o coração, a alma, o entendimento para Jesus. E depois desse cenário de crucificação, Pilatos pediu para escrever um título, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos judeus se incomodaram até com o título que foi colocado. Mas eles não falavam que Jesus se nomeava como rei? Eles não falavam que Jesus estava se nomeando como Deus? E ele não foi condenado por ser considerado rei? Ele não foi condenado por ser considerado Deus? Porque os judeus falavam que ele estava se nomeando como Deus, se nomeando como rei. Aí quando colocam uma placa, o Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, eles se incomodaram. E Pilatos responde para ele: o que eu escrevi, está escrito, eu não apago mais. Ou seja, a confirmação de que realmente Jesus
era o rei dos judeus e é o nosso rei também. Porque os seus não receberam. Ele veio para que eram seus, mas aqueles que eram seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos nós temos esse privilégio. Subtópico 2, o terceiro tópico. Entre o capítulo 19, verso 28 ao 30. A missão foi encerrada. Depois do Calvário, Jesus deu a continuação, levando a sua cruz, carregando nos seus braços ali aquela cruz até o Calvário, sofrendo, passou por momentos difíceis, foi levado a tortura extrema. O horário, não me recordo, acho que foi das... Luiz, me ajuda aí, o horário que Jesus ficou na cruz, o período foi 6 horas, se não me engano? Que ele permaneceu na cruz? 6 horas, né? Que o horário relatado na Bíblia é um horário diferente, né? Eles fazem aquela hora nona, hora sexta, alguma coisa assim, né? Das 9 às 3 da tarde. Que ele ficou o quê? Pendurado na cruz. Mesmo depois de todo esse sofrimento, essa tortura, foi pregado os seus pés. Os seus pés, eu estou abrindo a mão aqui. Foi pregado as suas mãos, os seus pés. Às vezes a gente fala, gesticular é importante, mas eu falar pé e estendo a mão é complicado. Foi levado todo esse sofrimento. Chegou o momento dele ter que encerrar a sua missão. A morte não tinha poder sobre Jesus. Ele tinha que se entregar o Espírito. A morte não tinha poder sobre ele. Ele tinha que entregar o Espírito e deixar com que o seu corpo fosse levado à sepultura. Porque ele era a própria vida. E como eu falei, aonde há vida, a morte não tem poder. A morte não reina aonde há vida. E quando Jesus chegou naquele estágio, ele falou: eu tenho sede. E trouxeram para ele o quê? Uma esponja com vinagre. Eu fiz uma pesquisa rápida, não encontrei muita base, mas eles falam que essa esponja com vinagre, que a Bíblia relata aqui, eles falam que não seria realmente, necessariamente um vinagre, mas seria uma mistura de um líquido que os próprios soldados ali se usavam para poder hidratar. Assim, não é uma coisa certa, tá? Não é para gerar dúvida nenhuma, a gente fica com aquilo que está escrito, porque existem aquelas pesquisas, a origem da palavra, a tradução que veio da palavra para a gente poder compreender melhor. Mas foi Jesus teve sede e deram para ele uma esponja, ou seja, tinha um vaso ali cheio de vinagre, que a Bíblia relata vinagre, né? Colocaram uma esponja ali, encheram aquela esponja e deram na boca de Jesus. Quando ele colocou aquilo na boca, no verso 30 fala, 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Pode falar aí. Aí está em Mateus, quando Jesus já disse que o Pilatos, podemos que ele vai ser consumado lá, eles dão vinagre com fel. Então tem alguns evangelhos que falam, aqui o evangelho de João fala sobre vinagre mesmo. Na versão que eu tenho aqui, na versão que eu tenho de 95, Então, nessa Bíblia aqui, Jesus aqui, misturado fel e vinagre. na minha versão também tem vinagre, né? A versão que eu tenho, pode falar isso. É interessante eu tenho estudado essa parte para muitos do sermão. E eu encontrei alguns comentários, encontrei até um doutor que falou sobre isso. E ele diz que essa parte que ele pega o sopro, ele espeta na esponja e leva o vinagre até a boca de Jesus. Traz uma questão cultural, ele fala que os soldados romanos, o banheiro da época, eles faziam isso aí. Eles pegavam lá o sopro, que era um caniço
cheiro bom, uma aroma suave, espetava na esponja, e a esponja, que era a esponja do mar, e ela ficava dentro de um balde e ficava com vinagre. O vinagre, a princípio, ele era usado para, como se fosse para tirar a dor. Anestésico. Então eles aqui também eles acabavam usando para limpando e tal, esterilizando. Aí eles usavam para se limpar. Aí os historiadores vão dizer que quando pegavam essa esponja e levavam para Jesus era como se fosse uma humilhação também. Por quê? Aí tinham os soldados romanos que provavelmente estavam usando aquela esponja, aquele vinagre para aquele fim, e por humilhação eles pegaram, espetaram e levaram para Jesus. Você viu isso aí também? Interessante. É assim, como eu falei, foi uma pesquisa que eu fiz rápida, então a gente precisa fazer a pesquisa até fontes. Eu até comentei aqui, não encontrei fontes concisas que realmente aquilo era uma mistura que os soldados ali faziam. Pode falar, irmão Silas? Em outra versão, ele disse que deram, mas ele não bebeu. E outra versão? Outra versão ou outro evangelho? Provando não quis beber. Porque como era anestésico, se ele tomasse, o sofrimento seria menor. Eu fico com uma situação, apesar de discordando das demais, mas eu acho que essa versão é a mais Nosso teólogo aqui da... nosso teólogo Silas. Grande escritor. Brincadeira, irmão Silas. Só para não perder o costume. E aí Jesus foi levado ao sepultamento, depois de todo esse momento de tortura, depois desse sofrimento, foi levado ao sepultamento. Eu vou adiantar aqui para a gente já poder ganhar tempo. Aí José de Arimateia foi o que ele... Olha para você ter ideia, José de Arimateia, a Bíblia relata que ele era um discípulo oculto de Jesus. No verso 38, 19 e 38. Depois disso, José de Arimateia, abre parênteses, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Fecha parênteses. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. José de Arimateia, discípulo oculto, foi lá, levou Jesus, levou ao sepulcro. E aqui vai uma observação, que ele foi lá com os seus compostos, né? Mirra, aloés, né? Aloés. Fizeram toda aquela... Untaram Jesus, colocaram ele... Colocaram colocaram panos, né? Envolveram lençóis com especiarias. Ou seja, o tratamento que Jesus teve na morte foi mais honrado, mais honroso do que o que ele teve com vida com os judeus. Diga, Mocilas. Para completar outro? Ele provou, né? Obrigado, irmão Silas. Agora, já para a gente finalizar aqui a parte do sepultamento, porque eu falo que o tratamento que os judeus tinham com Jesus era só de provocação. Alguns principais ali era só provocando Jesus, procurando ocasião para prender Jesus. Aí chegou no sepultamento de Jesus, ele foi envolto em lençóis, com especiarias e com costumes judeus para a preparação do sepulcro. E havia naquele lugar onde fora crucificado um sepulcro novo. Ele foi colocado num sepulcro novo. Um sepulcro novo, verso 41, 19 e 41, que ninguém havia sido posto. Ou seja, tentaram dar mais honras a Jesus no sepultamento do que na sua caminhada. Tentaram dar mais honra para Jesus no seu sepultamento do que na sua caminhada. Ou seja, a coragem que José de Arimateia teve em pedir o corpo, ele não teve essa mesma coragem em se apresentar diante de Jesus quando Jesus estava pregando, porque ele tinha medo dos judeus. Olha para você ter ideia. E tentaram, é aquilo que a gente fala, né? Às vezes as pessoas têm mais validade quando morre do que quando está vivo. Ou seja, você é mais prestigiado quando morre do que quando está vivo. Porque quando morre,
As pessoas arrumam dinheiro para comprar o melhor caixão, para comprar coroa de flores. Mas quando a pessoa está viva, não traz uma flor para ela. É verdade, não traz uma flor, não traz um presente. Aí na morte faz toda aquela cultura, todo aquele embelezamento, paga maquiagem. E não foi diferente com Jesus. Levaram ele, fizeram tudo aquilo, colocaram ele no sepulcro novo e sepultaram Jesus. E aqui pra gente ser bem mais rápido, que eu tenho apenas 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. Tem apenas 10 minutos. O tópico 3, o túmulo vazio. Como havia já predisto, Jesus falou, que ele morreria, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mesmo com a angústia dos discípulos, com todo o sofrimento que eles tinham ali, com a ausência de Jesus, com a mente deles, com um turbilhão de coisa, Jesus cumpriu a sua promessa e o túmulo até hoje permanece vazio. Até hoje permanece vazio. O Luiz costuma dizer muito, eu observo nas pregações, ele vai pregar, Mao Tse Tung morreu, não ressuscitou. Buda morreu, não ressuscitou. E eu vi um noticiário recente agora, se eu não me engano, pelo Folha de Estado, ou Estado de São Paulo, que o que Jesus teve de diferente que ele permaneceu. E mostraram uma imagem como se fosse uma imagem de Jesus ali, O que Jesus teve até hoje que ele permaneceu além dos outros? Ou seja, não é muito difícil de entender, é só ler, ele ressuscitou ao terceiro dia como ele havia prometido. E ele continua vivo. Ele continua vivo, ele não está morto, ele continua vivo. Por isso que ele permaneceu. Ele permaneceu até hoje e vai permanecer eternamente nas nossas vidas. Ele foi ressuscitado, segundo o subtópico 2, a ressurreição com base na fé cristã. João 11, 23 disse-lhe tudo, teu irmão há de ressuscitar. Ou seja, aqui é um cenário em que Lázaro estava morto. Chegou uma das irmãs de Lázaro para Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E ele responde, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não precisou de ninguém para ressuscitar ele mesmo ressuscitou. Jesus não precisou de ninguém dar vida para ele mesmo trouxe a própria vida dele no corpo glorificado e ressuscitou. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E não é a morte física. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto espiritualmente, Jesus dá uma nova vida e ressuscita de novo. E para a gente finalizar, o terceiro subtópico, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Aqui vai falar sobre Tomé. Tomé não acreditou quando viu Jesus. Deus falou, então toca aqui, nas minhas marcas. E quem foi que louvou eu vi um hino sendo louvado faz... foi as irmãs de oração. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ou seja, as marcas das cicatrizes. As marcas das cicatrizes que Jesus mostrou para Tomé ali, foi para mostrar para Tomé, eu vivo. Essas marcas aqui, foi que eu morri. Eu fui crucificado e eu ressuscitei ao terceiro dia. E ninguém precisou abrir a porta para mim entrar, não. Eu entrei e atravessei a porta mesmo. Eu quebrei todas as leis da física. Ninguém precisou abrir a porta. Eu entrei com a porta fechada. É incrível. Deus... E aqui, para a gente finalizar, a pesca. João 21:1. E depois disso manifestou Jesus outra vez, depois de ressuscitado, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? E respondeu-lhes, não. Eu sempre costumo dizer que comida a gente não nega para ninguém, Mas quando a gente tem, eles não tinham comida nenhuma. Jesus
olhou para aqueles que estavam no barco, né? Ei, lança a rede pro outro lado, pro lado direito do barco, e acharás. E eles obedeceram, lançaram depois, e já não podiam tirar, porque haviam muitos peixes. Aqui é uma observação muito interessante, por quê? Versículo 6. Então, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, você pode observar que João gostava de fazer propaganda para ele mesmo, né? João gostava de fazer propaganda para ele mesmo. O discípulo a quem Jesus amava, ele está relatando dele mesmo aqui. Que era João. Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Ou seja, quando Jesus falou para lançar rede, aqueles que estavam no barco não conheceram realmente que era Jesus. Mas quando conheceram que era Jesus, Pedro, com toda a sua ousadia, dessa vez ele não quis andar sobre o mar não, ele foi nadando até a praia. Ele pulou do barco e foi nadando para encontrar com Jesus. Ele nem se preocupou com a rede que estava lá, que estava cheia de peixe. Ele colocou suas vestes, pulou na água, foi ao encontro de Jesus. Porque ele sabia que a pesca que Jesus havia feito ali era para um alimento momentâneo, mas o que Jesus tinha era para a eternidade. Pedro falou: eu vou atrás dele, o peixe aqui depois eu pesco de novo, mas eu vou atrás de Jesus enquanto ele está aqui. E foi o que eles aproveitaram. Enquanto Jesus estava, eles aproveitaram todos os momentos com Jesus. Quando Jesus foi, eles continuaram aquilo que Jesus havia estabelecido para todos eles. Eu vou só ler a conclusão aqui rapidamente. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva, de forma eterna.